Oi pessoal, tudo bom? Eu vou mostrar aqui de um projeto que eu participei tanto da elaboração quanto da execução. E assim, o interessante desse projeto é que ele, né, durante a execução, a gente planejou de um jeito e quando foi executar, né, as coisas mudaram, né, algumas coisas deram errado. E aí eu achei bem interessante para passar essa experiência para vocês, tá? E algumas coisas que saíram meio emboladas, sabe? Que saiu uma bola de neve. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Isso aqui é o projeto comercial, foi justamente disso, tá? É uma galeria, é pequena, tá? De um pavimento só. E aí eu acho interessante mostrar porque tem muita coisa para explorar, tá? Desse local aqui. Essa aqui é a vista pelo Google, né? Não é tão grande. E aí durante a execução, né, do serviço, que é o que eu achei bem interessante. O que aconteceu? Aí a gente tinha uma ideia de, não, vamos projetar para a gente economizar o máximo possível, né, de material. E aí, o que acontece? Tinha alguns pontos lá, olha, tinha aqui a caixa de passagem, aqui o condulete, tá? E eu tenho as tubulações, e o que a gente pensou, né, inicialmente? Vamos economizar material, aproveitando tudo que tem, vamos marcar na planta, né? E aí quando o eletricista for instalar, ele vai olhar, né, só o que está faltando, né, que já vai estar indicado o projeto e começar a instalar. Só teve um problema, né? Quando o eletricista foi começar a remover, ele começou a remover demais, né? E aí qual é o problema? Eu já tinha feito um projeto indicado remoção e já estava dizendo o que é que ia ser novo, o que é que ia ser instalado de novo, né? Inclusive com a lista de material já pronta. E aí quando ele começou a remover e começou a dar errado o projeto de remoção, logo o outro projeto que era de instalação também começou a dar errado, né? Então assim, depois de um tempo, né, durante a execução desse serviço, eu comecei a ver que era mais interessante eu sair removendo tudo, né, e guardar esse material para utilizar no estoque, do que eu deixar essa indicação que o pessoal viu que estava, né, o pessoal começou a fazer essas remoções errado e o projeto estava dando, ia dar errado, né, ia fazer aquela bola de neve. Então assim, aqui a concepção do projeto quase toda foi assim, tá? A gente vai ter pontos que são aqui eletrodutos, né? Aqui eu tenho eletroduto, luva, abraçadeira, tá? Aqui eu tenho um boxe reto. Tenho aqui uma caixa de condulete que eu conecto aqui as tomadas. E a mesma concepção aqui para os pontos de rede, tá? Então tenho aqui uma tubulação de 1 polegada, tenho aqui um boxe reto e um condulete. Tá? Aqui são as partes que a gente tinha corrigindo o projeto, tá? Tinha muita caixa desconectada, tinha muito cabo, tá? De cima dos forros, quando a gente começou a retirar, viu que tinha muito cabo. Tinha cabo que, assim, tinha uns 40 anos, tá? Um fóssil, tá? Já tava... daquele tipo de cabo, assim, que você imaginaria que veria na Arca de Noé, sabe? Então, aqui a gente tem iluminação, tá? Alguns interruptores aqui, olha, boxe reto, né, as indicações, né, que eu sempre peço, olha, coloca essas indicações, tá? A gente tem que ter isso nos projetos. E aqui eu tenho aterramento eletrocalha, uma coisa que muita gente esquece, aterrar eletrocalha, tá? Só quem trabalha com manutenção sabe quanto isso é perigoso, tá? Não aterrar eletrocalha, porque se porventura, né, alguém energizar, se algum cabo, né, romper a isolação e energizar a eletrocalha, quando o pessoal encostar que vai perceber isso, tá? Então isso aqui é um perigo. Então assim, eu sempre digo, lembro pessoal, tá? Tudo que for metálico tem que estar aterrado, tá? Isso aqui é a norma de SPDA, 5410 também pede isso aí. NR10 também pede, várias outras NRs, tá? NR18 também fala sobre isso. Aqui foi detalhe de ligação do quadro, tá? Várias tubulações, né? A gente coloca para fazer a ligação no quadro. Esse quadro tem um barramento de neutro, um barramento de terra, e aqui a gente tem aqui a espinha de peixe, que é o que chamamos de espinha de peixe, né? Esses barramentos. Aqui eu tenho as luminárias, tá? Essas luminárias aqui já está com forro, tá certo? Mas elas são conectadas na estrutura metálica, que foi uma das dificuldades que eu tive no projeto luminotécnico. Por quê? Né? Essa conexão aqui, ele tem que ser fixado, não exatamente onde eu queria, né? Onde fazia a divisão perfeita, mas onde dava para conectar essas luminárias, tá bom? Dava para fixar, certo? Que tinha que fixar na estrutura metálica. Então eu tenho aqui a imagem do AutoCAD, tá? Como era o projeto. Então deixa eu mostrar o seguinte. Isso aqui tá só a parte das luminárias, tá? Na verdade, quando a gente coloca para visualizar todas as layers, ele fica assim o projeto, tá?
Gabriel, por que tanta informação? Vê só, eu faço um projeto de iluminação, aí eu tenho um projeto de tanto a parte de iluminação do que é novo, do que é antigo, tá? Eu tenho a parte de tomadas, o que é novo, o que é antigo, tenho cotas. E aqui eu também tenho um projeto de ar-condicionado e projeto também de dados, tá? Então, assim, telefonia. São muitos projetos que quando você começa a sobrepor um ao outro, né, começa a ficar terrível, né, da gente visualizar. Aí eu quando faço um projeto, né, oculto as layers, depois faço outro por cima, depois oculto as layers, faço outro por cima, certo? Então eu vou mostrar aqui, vou começar a ocultar as layers, tá? Para mostrar só o que eu quero, tá? Que é a parte das luminárias agora. Essas luminárias aqui, como é que eu defini, tá? Eu fiz utilizei uma planilha, tá? De estudo luminotécnico, que é que eu disponibilizo no meu curso, tá? Eu utilizo aqui o método dos lumens. Eu utilizo aqui o método dos lumens para determinar a quantidade de luminárias. E aí para cada ambiente a gente vai ter uma quantidade de lux, tá? Por exemplo, aqui para a parte dessa ouvidoria, por exemplo, eu considerei aqui 400 lux, tá? Algumas pessoas consideram 500, mas como eu tinha iluminação aqui natural, né? Então assim, essa iluminação ficou muito boa, tá? Eu até perguntei pro pessoal, e aí, como é que ficou a iluminação? E o pessoal disse que achou a iluminação perfeita, né? Tava ótima. Porque alguns locais eu já coloquei 500 lux e quem tinha sensibilidade à iluminação, né, a fotossensibilidade, começou a reclamar, tá? Então assim, comecei a adotar 400 lux e começou a dar certo, né? As pessoas estavam falando bem, tá certo? Se for um local muito fechado, dá pra gente colocar 500 lux também. Na área externa, né, eu tenho aqui, olha, eu coloquei metade da iluminação que eu tinha nessas salas, tá? Então dá pra ver também como ficou essa iluminação da área externa. Vou mostrar pra vocês. Então vê como ficou a iluminação, tá? À noite. Então assim, atendeu bem, tá? Tá bem iluminado o local. Você achou que ficou bem iluminado? Eu achei. Eu achei que tá bom. Ninguém reclamou não, tá? E passei lá algumas vezes à noite e tava bom. E aqui eu tenho um projeto, tá? De como é a parte das tomadas. Então aqui eu tenho tomadas médias, tá? Tomadas baixas, né? Como é que foi definido. Assim, isso aqui a gente define, né, em conjunto. Aqui tanto sou eu, né, da parte de elétrica, como o pessoal de arquitetura, né? A gente junto vai definindo como é que vai ser a alocação dos pontos, tá? O que é importante levantar aqui? A maior parte dos locais são computadores. E computadores, né, pela norma da concessionária, ele define ali 250 watts, tá? O que eu aproximei aqui para 300 VA, que eu coloco. Só um detalhe, a maior parte é computador, tá? Disparado, né? Área comercial. Aí você tem alguns pontos a mais que são para alimentação para carregar celular, tá? Então assim, não faz diferença nenhuma, né, para carga elétrica. Mas a gente coloca esses pontos. E eu tenho algumas tomadas para impressora. O que é importante a gente saber de impressora? Porque tem impressora que é a impressora jato de tinta, né, que tem uma carga bem baixa, né, ali é 100 VA, já atende. E tem impressora laser, tá? Tem impressora laser que chega a 2000 VA. Tá? Então assim, se você colocar no mesmo circuito, né, tomadas e impressora e colocar uma impressora laser, pode ser que dê queda de tensão, tá? Porque vai ficar piscando o monitor enquanto está trabalhando ali a impressora. Além disso, o que eu considerei, tá? A parte de ar-condicionado, então assim, a definição da carga foi de acordo com o engenheiro mecânico, né, que ele colocou ali, definiu 18, 24 mil, 36 mil BTUs. A carga da iluminação, né, eu defini pela iluminação, tá? Pelo método dos lumens, isso fiz o somatório todo da carga. E com isso eu fiz o dimensionamento do quadro, tá? Aqui eu tenho uma eletrocalha, tanto de força quanto de lógica, né? A de força ela só ia até um trecho, tanto a de dados, né? Ia também até outro trecho. Eu falei dados, mas na verdade eu quero incluir, tá? Nesse mesmo eletrocalha a gente tinha ali telefonia e a parte de rede, tá bom? Aqui eu tenho um trecho que é o que a gente acrescentou, novo, tá? De eletrocalha, a gente fez essa fixação. Tanto a parte de força quanto a parte de dados, tá? A gente acrescentou um quadro de telefonia, essas aqui são indicações de remover. Tem um quadro de telefonia que foi acrescentado e que foi alimentado os pontos. Né? Aqui eu tenho no banheiro, né, a ligação dos exaustores, tá? Que ligam no mesmo circuito da iluminação.
tá? Exaustor é uma carga muito baixa, tá? Ali você tem exaustores ali de 50 watts, certo, pessoal? Além disso, eu tenho cargas de copa, tá? Então eu tenho aqui pontos. O levantamento de carga de copa, eu utilizo o mesmo levantamento que é para da 5410 que utiliza para residencial, tá? Então eu tenho aqui, ó, 600 VA para os 3 primeiros pontos, né? É isso que eu utilizo no meu levantamento de carga. Da parte de externa, né, eu tenho o seguinte: eu vou ter alguns DRs no quadro que são principalmente para justamente as áreas externas e copas, tá? Isso aqui a norma ela obriga a ser colocado, né? Então, assim, se a pessoa também tem mais disposição de recursos, você pode colocar para vários circuitos. Tudo depende de cada caso, tá? A gente faz análise de cada caso. Beleza, pessoal? Então passei muita informação legal para vocês agora, tá? Do que é que a gente tem na visão geral do projeto. E aí, assim, se você tem interesse, né, de andar, né, progredir mais, assim, na parte de projetos, eu também estou aqui à disposição, tá? Tanto para te ajudar no conteúdo gratuito e caso você tenha interesse, né, de partir se aprofundar mais, né, e para adquirir o curso de projetos elétricos, né, para avançar muito mais ali, né? Então, assim, eu detalho muito essa parte de locação dos pontos, né, do que é que a gente tem de cada dispositivo. Beleza? Então, é isso aí, né? Então, até a próxima.